recebeu os 1000 anos do velho Kaioshin. Pra você que não sabe, o velho Kaioshin é de 15 gerações passadas e ele tem mais de 75 milhões de anos. Porém, galera, nessa época, restavam ainda 1000 anos de vida até a sua morte. Será que esses 1000 anos foram transferidos ao Goku após o ancião abrir mão de sua vida? E a verdade é que não. O que o ancião fez, galera, foi dar ao Goku o direito de viver, sem precisar obedecer às regras do outro mundo. Trocou o seu direito de continuar vivo com a obrigação do Goku de continuar morto. Não foi uma transferência de alma ou habilidades, mas foi um sacrifício de uma vida por outra vida. É uma amenidade que o próprio velho consegue fazer, afinal, se pode decidir quem nasce também tem controle sobre quem pode morrer. Essa era a verdadeira aparência do Gohan na saga Majin Buu. Sim, tu não ouviu errado. Gohan teria um estilo totalmente diferente. Como se passam 7 anos após a morte de Cell, claro que Gohan nesse período cresceu. E claro também que seu design precisava mudar. Por isso teve todo um conceito e rascunhos, galera, até chegar nesse resultado. Porque o primeiro modelo do Gohan tinha um penteado totalmente diferente. Ele usaria óculos e seu traje escolar também tinha mudanças no logo e na camisa social com gravata. Existiria inclusive um Gohan casual usando bermuda e um outro estilo onde usava uma jaqueta que faz lembrar muito o Trunks do futuro em sua primeira aparição. Claro que alguns elementos desses rascunhos foram aplicados na versão final, como Forma Saiyajin, o uso de boné e relógio. Mas diz aí, tu preferia a primeira versão do Gohan ou a atual ficou melhor? Goku é o maior vilão de Dragon Ball. Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Não é de hoje que o personagem é considerado um dos mais carismáticos e bondosos dos animes. Mas será que isso é verdade? Há vários fatos que ocorreram debaixo dos nossos narizes que nos provam o contrário, e eu vou te mostrar tudo agora. Para começar, muitos já devem saber que Goku não é um pai tão presente, mas algo que a maioria não sabe é que quando volta para casa, Goku costuma agredir sua esposa e seu filho. Uma vez, o personagem voltou tão irritado para casa que deu uma baita de uma porrada na cara de Gohan. Não só isso, mas deu uma bofetada tão potente na sua esposa que a arremessou por quilômetros. Sem contar o dia que ele tentou arremessar a sua esposa para fora do planeta, a jogando para o alto com muita força. Devemos citar também a perseguição que Goku possui com Kuririn. O personagem não apenas já o agrediu e o deixou extremamente machucado, como vive dando em cima da esposa do nosso carequinha. Pobre Kuririn. Acha que acabou? Calma que ainda tem mais. Quando era criança, o cara simplesmente esperou a coitada de Bulma dormir para checar o seu pacote. Que absurdo. Sem contar que, recentemente, ele ainda teve a coragem de invadir o quarto dela após ela sair do banho. Esse é o ídolo de vocês? O deus da destruição mais fraco. Que os Hakaishins são extremamente poderosos, isso todos nós sabemos. Mas, se formos ranquear do mais forte ao mais fraco, qual deles ocuparia a última posição? Devido ao mangá, nós já sabemos que o título de Hakaishin mais poderoso está entre Bills e Kitela. Porém, sobre o deus mais fraco, nunca foi dito nada explicitamente no anime. Mas nós podemos fazer algumas suposições nos baseando em alguns acontecimentos. Podemos supor que o deus mais fraco é Sidra, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, seu universo foi o primeiro eliminado no Torneio do Poder. Isso não significa muita coisa, mas há outro fato que o faz ser supostamente o mais fraco. Esse fato é o de que Frieza, em sua forma dourada, foi capaz de resistir facilmente ao Hakai desse deus da destruição. Mas e você? Qual a sua opinião? Concorda que Sidra pode ser o Hakaishin mais fraco? Ou seria outro deus da destruição? Porque Broly tem uma cicatriz no peito. O visual do Broly moderno foi amado por grande parte dos fãs. A maioria, inclusive, o considera melhor do que o visual do Broly antigo. Mas, de fato, foram feitas diversas mudanças no personagem. Não só nas vestimentas, mas também no tom de pele, altura e cicatrizes no rosto e no peito. O detalhe mais chamativo foi justamente essa cicatriz no peito do personagem, já que por ser grande, ela acaba se destacando. Mas afinal, por que Broly possui essa cicatriz? Não se pode afirmar ao certo o que a causou,
Mas, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que ela é basicamente uma referência ao antigo Broly. Eu vou te explicar. Para derrotar Broly, em um dos filmes antigos de Dragon Ball, Goku, Gohan e Goten uniram seus poderes em um único Kamehameha, o que acabou lançando Broly no espaço e fazendo com que seu coração explodisse. Possivelmente, a cicatriz no peito de Broly foi criada para fazer referência a esse grande momento. Essa é a transformação que o Goku mais odeia. Veja só, galera. Se a gente observar a maioria das transformações do Goku, elas têm algo em comum. O Saiyajin obteve depois de um longo e puxado treinamento. Foi assim com o Super Saiyajin nível 1, 2 e 3. Agora, quando surgiu as formas divinas, foi aí que veio a decepção no Saiyajin. Porque a forma God do Goku foi alcançada por meio de um ritual, e não porque o Saiyajin treinou para atingi-la. Goku precisou da ajuda de outros Saiyajins para ganhar mais poder, e isso para ele foi um pouco humilhante. Porque a forma God era um nível que o Goku não foi capaz de alcançar sozinho. E apesar de estar gostando de lutar com um deus da destruição, ele confessa que não estava tão feliz assim. Vegeta virou pedra após explodir. No que exatamente ele se transformou? Veja só, a técnica que o Vegeta usou, galera, foi se transformar numa bomba. Para isso, ele elevou seu Ki a um ponto onde seu corpo não era capaz de suportar. E o Ki funciona como a chama de uma fogueira. Queimou o corpo do Vegeta como se fosse lenha, ao ponto dele virar cinzas e não pedra. Tanto que, quando ele cai, um simples vento espalha suas cinzas. E o próprio mangá já nos traz essa diferença. Teve um corpo transformado em pedra e um transformado em cinzas. O que aconteceu com o fazendeiro de Dragon Ball Z? E galera, esse é o primeiro humano que tem aí o seu poder de luta medido por um Scouter. Mas onde ele foi parar? Muitos não sabem, mas esse fazendeiro teve dois destinos. No mangá, onde ele de fato morre e é possível ver sangue após a bala atravessar seu peito. Mas no anime, galera, ele sobrevive, pois a bala, na verdade, atinge apenas sua arma, partindo ela ao meio. Só que foi tão forte o impacto que ele também é arremessado contra o carro, mas apenas desmaia, pois aparece novamente em alguns momentos da série. Na saga dos androides, quando confunde o Dr. Gero com o Servo, na saga do Grande Saiyaman e também na saga Kid Buu, aparecendo em frente a uma pilha de feno e ao lado de uma mulher que pode ser a sua esposa. Afinal, Broly pode se transformar em Super Saiyajin 4 em Dragon Ball? A introdução do Super Saiyajin 4 para Broly poderia ocorrer através de uma narrativa que explora a origem do poder dele. Uma possibilidade seria revelar que Broly possui uma linhagem ancestral única que remonta aos Saiyajins que dominavam a forma do Super Saiyajin 4. Ao longo da história, pode ser revelado que Broly, por meio de uma combinação de treinamento intensivo, desencadeamento de suas emoções e a descoberta de suas raízes ancestrais, desbloqueia o potencial adormecido do Super Saiyajin 4. Sua conexão com essa linhagem ancestral permite que ele alcance e domine essa forma lendária, amplificando imensamente seu poder já monumental. Esse enredo poderia oferecer um desenvolvimento fascinante para Broly, explorando seu passado, adicionando profundidade ao seu personagem e introduzindo uma nova dimensão de poder e habilidade à sua já impressionante lista de habilidades de combate. Onde estão os amigos de Bardock em Dragon Ball Super? Galera, eu estava assistindo Dragon Ball Super Broly pela 20ª vez. E foi aí que eu lembrei. Onde está o Toma, Pambuquim, Seripa ou Faixa e Totepo, que pertenciam à elite de Bardock? Eles apareceram no especial de 1990, intitulado como Bardock, o pai do Goku. E nesse mesmo filme, galera, eles tiveram um trágico fim. Pois é. Só que Dragon Ball Super traz de volta o Bardock. E a pergunta que fica é: cadê o seu grupo? Esqueceram de ressuscitá-los? E a verdade, galera, é que eles estão no filme sim, mas aparecem tão rápido que não dá pra perceber. Eles estão ali, na frente do Freeza, quando o vilão apresenta os novos Scouters. O que tudo indica é que eles só fazem parte da elite de Bardock no especial, e não no cânone, que é a versão do autor. O dia que o céu foi derrotado pela Arale. Essa história, galera, pode ser vista nesse mangá de apenas 4 páginas. Veja só.
Faltando 3 dias para o torneio, Cell já estava com tédio de tanto esperar. Até que Arale aparece, chamando o vilão de tio, e diz que viu ele pela TV e resolveu ir lá para brincar. O vilão acha uma boa ideia passar o tempo se distraindo com a garota e pede para ela atacá-lo com toda a força que puder. É então que Arale acerta o vilão e ele vai parar no espaço. Pois é, galera. Cell fica impressionado com a força daquela garota e se pergunta quem era ela e por que é tão forte. Ele volta novamente para a Terra, mas Arale já tinha dado no pé. E o narrador finaliza dizendo: Cell encontrou seu oponente mais forte antes mesmo do torneio começar. O dia em que Vegeta tremeu de medo. E é difícil pensar que um guerreiro orgulhoso como Vegeta já tremeu de medo numa luta. Pois é, isso aconteceu, galera. E não estou falando da primeira vez que lutou com Goku. Não, mas sim foi contra Freeza em Namekusei. Na ocasião, Vegeta após sofrer um Zenkai, ele acreditava que finalmente tinha conseguido o Super Saiyajin. Mas nenhum de seus ataques acertava o vilão. E é então que o príncipe começa a perceber o seu fracasso. E pela primeira vez, galera, sente medo. Começa a tremer e suar frio. Não só porque falhou, mas porque tinha chegado no limite. Vegeta fica tão em choque que ele meio que desiste de lutar. E só aceita que perdeu. Não é à toa que ele, até hoje, odeia o Freeza, sendo esse um dos motivos. Akira odeia o Bardock da Toei. E tu já se perguntou, por que existem 2 Bardocks tão diferentes na série? Akira criou esse novo Bardock porque odiava o antigo. E a verdade é que não. O Bardock da Toei, galera, apesar do Akira ter gostado muito do personagem, ele conta que não desenharia esse tipo de história mais dramática a ele. Por isso, quando teve a oportunidade de desenhá-lo, o criador muda sua história e também sua personalidade. Mas não porque o antigo era ruim. Só não se encaixava naquilo que o criador tinha pensado para o pai do Goku. E diz ainda que a versão da Toei foi como assistir um tipo diferente de Dragon Ball, mas de uma maneira boa. E outro, você sabe quem fez o primeiro Kamehameha da história de Dragon Ball e quando isso aconteceu? Bom, o primeiro Kamehameha da história foi feito nada mais nada menos do que pelo Mestre Kame. Isso aí. E ele aconteceu no episódio 8 de Dragon Ball. Já no mangá, isso aconteceu no capítulo 14. Agora, referente a Goku, e também uma curiosidade extra, ele conseguiu efetuar o seu primeiro Kamehameha na história, também no episódio 8, e a sua vítima foi um carrinho vermelho dado pelo próprio Yanti Tessoa. E no mangá, ele efetuou esse Kamehameha no capítulo 15, o capítulo seguinte, ao que o Mestre Kame efetuou também o seu Kamehameha. Por que o Trunks viajou 20 anos ao passado? E não, Trunks não viajou para avisar sobre os androides e levar o remédio do Goku. Esse não foi o seu objetivo principal. Galera, a ideia inicial que se tinha era que, se os guerreiros do presente derrotassem os androides, os da época do Trunks também iriam desaparecer. Mas não, alterar o passado não afeta o futuro. Então, mesmo que os androides do presente fossem eliminados, os do futuro continuariam vivos. Foi aí que o Trunks pensou, vou analisar a luta desses vilões com Goku, identificar seus pontos fracos para usar isso contra os da minha época. Caso não fosse possível identificar esses pontos fracos, Trunks pretendia levar o Goku para o seu futuro. Mas como vimos, não foi necessário.